Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Comigo está tudo bem, na medida do impossível. Mais uma aula de sociologia para os alunos do primeiro ano. Assunto super importante hoje para você que está cansado de fazer prova, de assistir vídeo, de fazer atividade. Vamos ter uma exposição de um tema muito importante para os alunos do primeiro ano em sociologia, que é os clássicos da sociologia e seus fundamentos teórico metodológico. O que é isso? Que clássico que é esse? Aí na página 23, só vocês abrirem na página 23, você vai ver uma figurinha que você vai entender o que eu quero dizer sobre esses clássicos. A gente vai ver 3 autores, um hoje, outros 2 futuramente, que compõem a tríade desses clássicos da sociologia. A gente está aí começando no primeiro ano, pisando nesse terreno aí da sociologia, que é novidade pra gente. E a gente vai começar a falar hoje sobre o Émile Durkheim, pensador francês que teve uma contribuição muito importante para a sociologia e para os nossos estudos aí. Beleza? Então vamos começar a nossa próxima etapa aí com a tríade dos clássicos dos pensadores da sociologia, que a gente vai analisar o Durkheim hoje. Começando com uma frase com o Durkheim pra gente começar inspirado. Olha só o que o Durkheim disse uma vez: uma pessoa só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto da qual faz parte, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Muito obrigado, Émile Durkheim, por clarear a nossa percepção sobre a sociedade. E assim a gente, tendo uma percepção maior, um entendimento maior sobre como a sociedade funciona, a gente pode agir sobre ela, transformá-la ou não. Muito obrigado. Vamos começar aqui então. Na página 23 é bem tranquilo. Tá aí os 3 pensadores que a gente vai trabalhar com eles hoje e futuramente. No meu lado esquerdo a gente tem o Max Weber. No meio a gente tem o Marx e no lado direito aí a gente tem o que a gente vai falar hoje, o Émile Durkheim. Beleza? Então, bem tranquilo, bem fácil. Tô aí no finalzinho da página 23, clássicos da sociologia e seus fundamentos teórico-metodológicos. É bem simples. Tem um mapa conceitual na página 25, se você quiser ir seguindo por lá. Então, também vai ser bem fácil de você entender. Se não quiser grifando aqui na página 24 também, à medida que a gente for falando sobre o Durkheim também pode ser. E se você quiser só me ouvir, só me assistir, também tá ótimo, vou ficar muito feliz, tá? Então vamos lá, bem confortável, começando aqui, ó. Nas últimas aulas a gente falou sobre contextos históricos, com problemáticas que vão ser vislumbradas por autores. Então, a gente tem autor que analisou, que viveu, que analisou determinada época, determinado contexto histórico, e principalmente a formação da sociedade e a formação da sociedade capitalista, né, que é o nosso enfoque aqui já de um tempo. E então esses autores captaram uma realidade e escreveram, criaram assuntos, teorias, hipóteses sobre aquele contexto histórico que principalmente eles estavam vivendo. Então a gente tem autores que analisaram o contexto histórico, que viveram um contexto histórico, e a gente vai trabalhar sobre essas teorias dentro da sociologia. Beleza? Então a gente viu os contextos históricos, a gente já está por dentro, então a gente vai ver a análise, as problemáticas e agora principalmente os conceitos, né, que são bem diferentes uns de outros. Vamos ver que o Durkheim vai puxar para um lado, o Marx para o outro, o Weber por outro, e todos contribuindo para o pensamento dentro da sociologia, beleza? Para a sociologia, e só engrandecendo e contribuindo para os nossos estudos também, beleza? Então, bem tranquilo, começando aqui na página 24, a gente vai falar sobre o Émile Durkheim e os fundamentos do positivismo, tranquilo? Durkheim, francês, viveu boa parte do século XIX, e ele colocou a sociologia, elevou o patamar da sociologia como ciência. Por quê? Porque ele desenvolveu o método. Então o Durkheim vem emancipando a sociologia como ciência. Ele vem separando a sociologia das demais ciências. Vai ser uma ciência emancipada, né, independente.
não dependente de outras ciências. E outra coisa também interessante pra caramba dentro do pensamento do Durkheim é a questão da educação formal. Né? O Durkheim falava que a educação formal era muito importante porque ela formava o cidadão para a sociedade. Enfim, ele dá um enfoque bem importante sobre esse lance da educação formal, que é essa educação que você está tendo, né? Que não é essa educação da vida, é educação mais formalizada, porque você vai se informando sobre culturas, sobre formas de agir, de sociedade capitalista, enfim. Então ele dá um enfoque bem forte sobre essa questão da educação formal aí, beleza? Então vamos lá. O que a gente tem para falar aqui sobre o Durkheim já de início? O Emile Durkheim. Olha só, ele contribui para o pensamento do Auguste Comte, que vai ser um pensador que a gente vai ver no próximo volume, beleza? E o Durkheim, então, emancipando a sociologia enquanto ciência, o que a gente precisa para uma ciência ser ciência? A gente precisa do método. Né? E o método precisa de um objeto de estudo. E qual vai ser o objeto de estudo dentro da sociologia, segundo Emile Durkheim? Vai ser o fato social. Você vira aqui na página 25, tem o mapa conceitual, você vai ver fato social, características. Então a gente vai ter o fato social, o que seria, vou explicar para vocês o que é, bem direitinho, e depois as características, que vai ser a questão da coerção social, a exterioridade e a generalidade. Bem simples. Vocês vão entender direitinho como é que funciona isso aí. Então, objetivo de estudo da sociologia dentro do pensamento Emile Durkheim, importante, clássico da tríade aí dos pensadores iniciais da sociologia, vai ser o fato social. O que seria então o fato social? Segundo Durkheim, está no segundo parágrafo, fato social é toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exceder sobre o indivíduo uma coerção exterior. Tá? O indivíduo, então, ele é coagido a agir de uma determinada forma. Aquele fato social ele tem um caráter exterior e ele tem também um caráter geral. Beleza? Então é bem tranquilo. Você volta no segundo parágrafo da página 24, explicando o que é fato social. Então é basicamente isso, é uma maneira de agir fixa ou não dentro de várias sociedades. E ela tem características, ela tem, como eu falei, o indivíduo é coagido a ter uma coerção, ela tem um caráter de exterioridade, tem um caráter de generalidade. Vai ser do geral. Tranquilo? Então, basicamente, o fato social é isso, que seria o objeto de estudo da sociologia dentro do pensamento do Durkheim. E como que ele analisa esses fatos sociais? O que o Durkheim vai fazer? Ele vai pedir auxílio às ciências exatas, né, para a gente chegar a um conjunto de leis de comportamentos sociais, analisar esses conjuntos de leis e comportamentos sociais, se eles são válidos ou não. Ele vai se apropriar então de algumas características das ciências exatas, beleza? Explicar direitinho como é que funciona isso aí. Ele, por exemplo, a gente vai observar um fenômeno social dentro do pensamento do Emile Durkheim. Então o que a gente faz? A gente vai formular um monte de hipóteses, gerando assim experiências, procurando uma comprovação, beleza? Se foi comprovada aquela hipótese ali sobre aquele fenômeno social que a gente está analisando, a gente tem uma lei social, beleza? Se a gente não conseguiu comprovar, então a gente não conseguiu chegar a um fato social. Então Durkheim ia analisando esses fatos sociais, essas maneiras de agir das sociedades, pegando um auxílio ali dentro das ciências exatas, formulando hipóteses, entendeu? O que funciona em uma dada sociedade, o que não é em outra. Por exemplo, a questão da educação que eu falei para vocês. A nossa educação tem como comparar, por exemplo, com a educação escandinava, uma educação norueguesa, onde você tem um clima totalmente diferente, uma economia totalmente diferente, uma sociedade totalmente diferente. Então, uma educação completamente diferente. Ah, vamos fazer igual fazem os dinamarqueses dentro da educação, porque lá dá tudo certo, lá funciona com a beleza. Olha só o tanto que eles são bons em desempenho mundial, vamos aplicar no Brasil. Não vai dar muito certo, né? Algumas coisas podem até funcionar, mas outras coisas não.
né? A gente analisa, a gente vê o comportamento social dos dinamarqueses, olha onde está a Dinamarca no mapa e olha onde está o Brasil, né? Por ter até questões geográficas, climáticas, já dificulta essa comparação. Então a gente pode sim pegar umas coisas positivas, mas funcionar vai ser outros 500. Então o Durkheim chama atenção para isso, beleza? Então, essa seria a questão dessa comprovação de hipóteses para analisar um fenômeno social e conseguir chegar a essas leis sociais, esses fatos sociais que são objeto de estudo da sociologia como ciência dentro do pensamento durkheimiano. Beleza? Bem tranquilo, espero que a gente esteja todo mundo entendendo. O Durkheim também, ele vem chamar atenção para o indivíduo, né, ao papel do indivíduo dentro da sociedade. Ele diz que toda instituição social e todo indivíduo precisa desempenhar uma função dentro da sociedade para que ela continue, para que a sociedade continue funcionando, né, para que ela permaneça funcionando de maneira adequada, né? E enfim, como que nossas instituições estão funcionando, como você está funcionando dentro da sociedade, é uma coisa para a gente problematizar, beleza? É uma coisa para a gente pensar. Então Durkheim chamava atenção para isso também, para o papel do indivíduo e o papel das instituições dentro da sociedade para que elas funcionem de forma adequada. As nossas instituições aí estão um pouco deixando a desejar, mas os indivíduos também estão um pouco deixando a desejar. Mas não vou entrar nesse mérito dessa questão agora não. Outra questão também, uma característica do pensamento do Durkheim, é ser, quando você for analisar algum fenômeno social, é você partir do mais simples do fenômeno social, mais simples, para fenômenos mais complexos, né? Talvez ele tenha trazido isso aí tenha colocado isso aí da questão das ciências exatas, que eu falei há poucos minutos aí, mas essa questão de começar a analisar os fenômenos sociais e formular hipóteses do menor para o maior, beleza? Do mais simples para o mais complexo. Uma coisa interessante também, que é importante ressaltar, que pode dar até problema aqui no YouTube, e se caso vocês quiserem se aprofundarem nesse assunto, é a questão do suicídio. O Durkheim escreveu um livro que chama O Suicídio, que acredito que esse seja o nome do livro, que ele trata sobre essa ação que é o suicídio. Segundo o Durkheim, ele é um fato social, ele está presente em todas, acredito, em todas as sociedades, e apesar de ele ser praticado, ser uma ação individual, né, o suicídio ser uma ação individual, praticada pelo indivíduo, e está em todas as sociedades, o Durkheim ele foge um pouco daquela explicação da psicologia, da psicanálise, onde ele diz que apesar do suicídio ser uma ação individual, ela advém da sociedade. Então tem uma carga, tem uma culpa aí da sociedade pelo fato do indivíduo tirar a sua vida. Isso é importante, não é legal, mas é interessante pra caramba esse pensamento. Então, se vocês quiserem aprofundar no assunto, tem vídeos que eu fiz, tem um vídeo que eu fiz pro pessoal do terceiro ano, tá? Só procurar aí sobre sociologia, terceiro ano, Durkheim, você vai ver que a gente fala bastante sobre essa questão de sociologia, a questão do suicídio, beleza? Mas o ponto que a gente tem que chegar aqui no primeiro ano, mas eu tô no primeiro ano, não quero saber de coisa do terceiro. Ótimo, olha só, a questão é a seguinte, o suicídio é uma ação, um fato social, é uma ação individual, porém tem uma carga, advém da sociedade. A sociedade gera um peso em cima do indivíduo, seria basicamente assim, bem tosco, bem arcaico para vocês entenderem, e que gera a questão, o fato do indivíduo tirar a vida. Beleza? Vamos passar para outro assunto, que senão fica muito grande e nosso vídeo está indo embora, nosso tempo está correndo. Então, olha só, a gente tem o fato social, que é o objeto de estudo da sociologia dentro do pensamento durkheimiano, tá? Como que ele analisa esse fato social, o que é um fato social, o que não é, né? Essa questão do levantamento de hipóteses e tal, e agora ele vem chamar a atenção para essa questão do suicídio. Outra coisa aqui então, as características, se você
vir aqui no mapa conceitual, você vai ver que tem umas características. Então a gente vai ter a coerção social, a exterioridade e a generalidade, que a gente vai analisar agora, bem simples, bem fácil, e também já está terminando a aula. Beleza? Olha só, segundo Durkheim, o fato social possui 3 características, como eu acabei de falar para vocês: a exterioridade, a generalidade e a coercividade. Coercitividade. Foi mal, sempre falo essa palavra errada. O seguinte, ele pega uma característica. O nosso material, aí sim, nosso material, pá, acertou pra caramba. Olha só o exemplo que eles vão pegar, tô no meio da página 24. A questão do futebol, a cultura do futebol. Mano, futebol é nós, sacou? Uma seleção não tá lá essas coisas, futebol tá meio parado, meu time tá cheio de dívidas, cheio de problema, andou rebaixado aí, mas enfim, a gente é o país do futebol. Apesar do 7-1, a gente continua sendo o país do futebol. E sabe por quê? Porque o futebol se aprende na rua, não se aprende na escola. Por isso que o Brasil é bom de bola. Isso é uma música do Gabriel Pensador, não sei o que eu tô falando não. Nossa, se liga aí, dá uma olhada na música do Gabriel Pensador aí. A música do Brazuca. Mas enfim, vamos tocar pra frente aqui, ó. Como é que funciona essa questão da cultura do futebol? O que o futebol tem a ver com o M. Durkheim, tem a ver com a nossa aula? Você gosta de futebol? Se você gosta, complicado. Mas se você não gosta, é mais complicado ainda porque você mora no Brasil. Mas olha só como é que funciona a questão aqui, ó. A cultura do futebol, ela é exterior. Vamos analisar se é um fato social. É exterior? É exterior. Por que é exterior? Porque vem de fora, tá além do indivíduo. Você volta aqui e procura exterioridade, aqui, ó, ou seja, é exterior ao indivíduo. Por exemplo, os meninos, que é uma coisa mais simples, não estou sendo machista, mas agora também as meninas. Primeiro brinquedo, bola. Te dou uma bola, te colocam pra chutar uma bola, você é pequenininho, você não são os ossos, nem aguenta chutar uma bola daquele tamanho, te bota pra chutar uma bola. Vai, chuta. Então, desde o início, desde quando você se entende por gente, aliás, nem se entende por gente, você já ganha uma bola. Então já é um fator externo, né? Existe uma característica exterior, esse lance da exterioridade. Então, ó, check, marca aí, certinho. Então, a maioria dos meninos ganham, a maioria dos meninos e também algumas meninas ganham a bola de futebol, então é exterior para começar, e depois que ela morrer, vai continuar. Beleza? Essa tradição ainda vai ser transmitida, essa cultura ainda vai ser transmitida. Então é uma questão, uma cultura exterior. Ela não é individual, ela é exterior. Ela vem de fora, beleza? Outro então é exterior. Ela é coercitiva ao indivíduo. O indivíduo é coagido a jogar futebol? Sim. Sacou? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. A gente é incentivado a jogar futebol. Beleza? Então, se você tanto homem como agora as meninas também, mas homem principalmente, eu falo isso pra vocês porque eu vivi boa parte da minha vida durante os anos 90 e eu sou um exemplo, eu fui bem obrigado a jogar bola, eu joguei bola durante um bom tempo e eu fui praticamente obrigado a jogar futebol porque não que alguém me obrigava, mas eu fazia isso pra agradar meu pai principalmente. Então fiquei jogando futebol um bom tempo da minha vida, uma boa parte depois até sem querer, mas pra agradar. Então, e também tinha aquele negócio, você não gosta de jogar bola, você gosta de jogar o quê? Você gosta de jogar vôlei, você gosta de jogar vôlei. Na minha época, esse negócio era complicado pra caramba. Então a gente era coagido, sim, a gente era caçoado na escola, em outros ambientes. Se você não gostava de futebol, você tinha que completar o time. Você não gosta de futebol, entendeu? Então existe, é coagido, sim. Eu conheço, tem vizinho que foi obrigado a jogar bola por causa do... Obrigado mesmo. Até teve experiência de sair do país para jogar futebol, não deu certo e tal. Então a gente tem já dois fatores aí dentro para comprovar se essa questão da cultura do futebol no Brasil entraria como fato social ou não, nosso objeto de estudo aqui, né? Já chega de errar essa palavra. Então é exterior ao indivíduo, ele é coercitivo ao indivíduo, e agora o material deixa um pouquinho a desejar se essa questão da regra geral, se é uma regra geral. É uma regra geral também, porque ela é repetido a todos os indivíduos. Beleza? Então existe no Brasil uma cultura futebolística, essa cultura pode ser analisada como um fato social dentro do pensamento durkheimiano. Então, exemplo bem tranquilo para vocês. O básico da aula é esse. Fato social, citando como exemplo aí,
colocando as caracterizações de exterior, coerção e generalidade, beleza? Então são as 6 características aí, pegamos o exemplo do futebol, espero que vocês tenham entendido a teoria durkheimiana, que tem mais desdobramentos, tem mais aspectos, né, que vocês, como eu falei, tem matéria do 3º ano, não é só, aqui a gente enfocou só o básico, só a questão do objeto de estudo, que é o fato social, mas tem mais coisa, tem livro, tem coisa pra caramba que vocês podem trinchar se vocês quiserem correr atrás, tem vídeo, tem assunto na internet, tem assunto em livros que vocês podem estar adquirindo, se vocês estiverem afim. Então é isso, a teoria dele continua. Importante pra caramba, um cara que viveu boa parte do século XIX, colocou a sociologia como ciência, trouxe um método, trouxe um objeto de estudo, hipótese, trouxe as ciências, as características das ciências exatas para dentro da sociologia e influencia o nosso pensamento, o nosso estudo aqui no século XXI. Beleza? Teve vários desdobramentos, vão ver que vão ter autores que vão ser contrários a alguns pontos da teoria do Durkheim, a gente vai ter autores que vão continuar as teorias dele, e na próxima aula a gente vai ver o próximo pensador daquela tríade, daquele clássico do pensamento dentro da sociologia, que vai ser o Marx. Vamos ver que o Marx não tem nada assim... Enfim, o Marx foi muito desvirtuado, né? O pensamento marxista, né, principalmente por quem não leu ou já leu muito raso sobre o Marx, difunde o Marx, o pensamento marxista de maneira errada, mas a gente não vai pisar em ovos aqui não, a gente vai falar na próxima aula sobre o Marx de uma forma bem objetiva dentro dos nossos objetivos aqui dos nossos estudos, beleza? Então, essa aula de hoje foi sobre o Emile Durkheim, bem tranquilo, só pra gente começar, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e se liga na próxima aula, todo mundo junto, todo mundo pronto para vencer, beleza? Até mais, muito obrigado!